Vamos, no resumo de hoje, falar das polis gregas. O crescimento populacional e a expansão comercial e territorial pelo mar Mediterrâneo, favoreceram o surgimento das polis gregas, das cidades-estado. O nascimento dessas cidades-estado marca o início do período arcaico. Essas cidades-estado, também chamadas de polis, elas podem ser definidas como uma comunidade política independente, autônoma. Essas cidades-estados, elas têm suas características próprias, mas possuíam duas coisas em comum. O local onde os cidadãos faziam o debate político, a chamada ágora, e o conjunto arquitetônico onde ficavam os templos e as casas, os palácios da oligarquia, que é a Acrópole. Falaremos hoje de Esparta e deixaremos para falar de Atenas no próximo vídeo. Esparta foi fundada pelos dórios mais ou menos 9 séculos antes de Cristo e herdou dos dórios essa característica militar. A cidade de Esparta, ela foi fundada na Lacônia, no sul da Grécia, na península do Peloponeso. A sociedade espartana era formada pelos esparciatas, pelos periecos e pelos ilotas. Os esparciatas, a oligarquia espartana, ela era o principal grupo social, a elite militar, detinha o poder econômico, eram dono dos principais lotes de terras e concentrava o poder político e religioso. Utilizavam a sua força militar para garantir, para manter seus privilégios e sua força política. Os periecos, eles se concentravam no artesanato e no comércio de pequena escala. Os ilotas trabalhavam a terra como servos que tinham seu domínio partilhado entre a própria cidade-estado, Esparta, e a oligarquia esparciata. Esses ilotas, eles pagavam impostos com uma parte daquilo que produziam, com a parte da sua colheita. Segundo a tradição espartana, a legislação que garantiu o poder, os direitos sobre a terra à oligarquia, aos esparciatas, foi escrita por uma figura lendária, um certo Licurgo. Esparta possuía um sistema oligárquico onde o governo era exercido por 2 reis. Era uma diarquia. Nós conhecemos o que é uma monarquia, o poder de um rei. Esparta era uma diarquia. Tinha 2 reis, que cumpriam funções religiosas e militares. A gerúsia, que é um outro órgão, exercia o poder supremo e elaborava as leis. Essa gerúsia era formada por esses 2 reis, por essa diarquia, e por 28 gerontes, esparciatas oligarcas. Esses gerontes eram escolhidos pela grande assembleia, chamada Ápela, que era formada pelos cidadãos espartanos. Os éforos, que eram 5, eram responsáveis por fiscalizar o rei, eram escolhidos pela gerúsia, pelo órgão supremo, e tinham como função principal a educação das crianças e jovens espartanas. A educação espartana, dirigida aos meninos esparciatas, exclusiva para eles, era de responsabilidade do Estado. Enfatizava o treinamento militar, exigindo obediência e aptidão física. Esparta, por exemplo, as crianças que nasciam defeituosas eram atiradas à morte. Elas não lhes era dado o direito de vida. As crianças
elas eram entregues à polis aos 7 anos. E o Estado, a cidade-estado, assumia sua educação até os 18 anos, quando eles entravam para o exército, e a carreira militar dele ia até os 60 anos. Quando atingia 30, ele poderia se casar e ter uma vida política ativa. Aos 60 anos, quando se afastava do exército, ele poderia ser eleito para a gerúsia, para o órgão supremo. As mulheres espartanas, elas tinham por principal função dar à luz, mas possuíam uma certa liberdade, administravam a casa e praticavam o comércio.